A segunda edição de hoje começa mostrando o apelo de uma mãe para ajudar a curar o filho das drogas. O desespero da cachoeirense Cleusa Gonçalves já foi mostrado em nossos telejornais do ano passado. Ela conseguiu a internação para o filho, mas nem tudo deu certo. A reportagem de Mário Braga. Hoje os objetos de valor não estão mais trancados ou escondidos. TV, DVD e aparelho de som ficam na sala. O medo que o filho viciado em drogas venda tudo diminuiu. Mas Dona Cleusa sabe que ele está longe da cura. Não, ele não usa assim com frequência. Ele fica um mês, né? Ele fica 20 dias sem usar. Bate a abstinência e ele volta. Ele volta a usar. Aí ele some, a noite toda na rua, entendeu? Então já preocupa, né? Há 9 meses nós mostramos o desespero de Dona Cleusa. O filho já tinha trocado muitas roupas por drogas. Ficava agressivo e quebrava janelas e vidros. Ela colocou grades por toda a casa na tentativa de impedir que o jovem saísse em busca de crack. Na época, a costureira conseguiu que o filho fosse internado. Era a esperança de recuperação, mas nem tudo deu certo. Um tempo ele ficou bom, entendeu? Ficou muito bem. Depois ele começou assim, querer vir embora, dizendo que já estava bem, não queria ficar mais, né? Suspenderam o medicamento dele e ele veio embora. Ele fugiu, inclusive, entendeu? Mesmo depois de conseguir vagas em clínicas de reabilitação e tratamentos para o filho, o vício das drogas falou mais alto. Por isso a rotina aqui na casa da Dona Cleusa não mudou. Ainda é de muita preocupação, mas ela tem esperança de conseguir uma solução definitiva para o caso do filho. A costureira escreveu uma carta em que faz um apelo aos governantes. Pede uma solução para as famílias que enfrentam o problema das drogas. Para ela, o filho precisa ficar internado à força para se curar do vício. Que me ajude e ajude outras mães também que estão passando por mesma situação. Tá? Que faça alguma coisa pela família, porque está todo mundo morrendo, sofrendo, entendeu? Os governantes providenciem um tratamento para que, né, nossos filhos saiam das drogas. E o que a gente vai fazer? A gente não tem condições de manter eles nas drogas. Ia dizer, eles vão perder a vida, né? Eu criei meu filho muito bem, eduquei, tá? Pra ver assim, né? O coordenador estadual sobre drogas, Ledir Porto, informou que no caso mostrado na reportagem, a orientação é mesmo procurar um defensor público para pedir na justiça a internação do filho. Somente com a ordem judicial o governo poderá tomar providência, já que o Estado não faz internação compulsória, ou seja, a internação onde a pessoa é obrigada a ficar na clínica. A mãe, então, deve mesmo procurar a justiça para garantir a internação do filho. E como a saída é procurar a justiça, vamos ao vivo com a repórter Débora Fernandes. Boa noite, Débora. Boa noite, Rômulo. Boa noite a todos. Para a gente entender melhor como a justiça pode ajudar nesses casos, eu vou conversar agora com o defensor público Bruno Donorato. Boa noite, doutor Bruno. A gente viu aí o caso do desespero dessa mãe. Ela quer internação para o filho para tentar resolver esse problema das drogas. O que ela precisa fazer? Onde ela deve procurar ajuda? Primeiro, é importante destacar que essa problemática, essa temática das drogas, da internação, é um tema muito complexo, polêmico. Então a internação deve ser realmente deixada para os casos de última razão de solução desse tipo de conflito. Justamente porque, no caso demonstrado na reportagem, apresenta que etapas preventivas anteriores foram queimadas por omissão do poder público, como a senhora bem demonstrou. E nessa situação já aguda que se apresenta o caso que foi apresentado, resta realmente a internação. A lei de saúde mental, ela determina que essa internação pode ser feita de forma involuntária ou compulsória. Essa internação involuntária, ambas, melhor dizendo, dependem de um laudo médico circunstanciado, realizado por uma equipe multidisciplinar de médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, enfim, que vão demonstrar que essa pessoa não mais goza das suas faculdades mentais, que aquele tratamento extra-hospitalar já não mais foi suficiente para poder ter o êxito na solução do problema. Então, de posse desse laudo médico circunstanciado, o cidadão pode procurar a Defensoria Pública para se ingressar com essa ação de internação compulsória. Mas vale frisar também, Débora, que essas internações compulsórias nem tem sido o foco principal da atuação da Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem sim buscado a Justiça, na maioria dos casos, para buscar um custeio
da internação em unidades particulares de tratamento, justamente porque o poder público, mais uma vez, falha de não fornecer um número suficiente de vagas na rede pública para esse tipo de internação. O que a Defensoria busca, só terminando, é evitar essa discriminação odiosa entre o rico e o pobre, porque o rico tem acesso às comunidades terapêuticas com mensalidades caras e podem pagar para isso, enquanto o pobre não tem. E aí fica a margem da criminalidade. Então ela vai precisar de um laudo, né? Ela busca a defensoria e aí o Estado tem que custear esse tratamento. Tem muitos casos disso, doutor Bruno, pode demorar muito para conseguir? Nós temos conseguido rapidamente a ordem judicial determinando ao Estado o pagamento desse tipo de tratamento em clínicas particulares, como eu disse, justamente por falta de vagas em unidades públicas nesse sentido. O que tem que ser destacado é que essa internação, como eu já havia dito, deve ser deixada como última solução do problema. Etapas anteriores e preventivas, tal como prevenção propriamente dito, que é educação para as pessoas não recorrerem, não se entregarem ao uso da droga. Se recorrerem ao uso da droga, o Estado deve prestar atenção, que é essa assistência médica especializada para diminuir o risco, os danos, não só individuais ao usuário, mas também aos seus familiares. E por último, não só buscar assistência médica de desintoxicação, mas também garantir reinserção social, ou seja, garantir ao usuário dependente se introjetar na rede social com postos produtivos de trabalho. Só assim ele pode se livrar desse grande mal, dessa grande epidemia. Muito obrigada pelas informações, pela participação aqui no STV. Voltamos ao estúdio, Rômulo. Obrigado, Débora.